Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje de vídeo informativo do canal, vou trazer algumas informações para vocês, né? Eu consideraria que esse vídeo de certa forma também é um vídeo até educativo, porque dentre as coisas que eu vou abordar nesse vídeo aqui, uma delas, eu acho que é a principal, vamos falar de assuntos relacionados à questão de geografia, né? Da área de geografia, que envolve até um pouco a questão que envolve questões diplomáticas e coisas correlacionadas, tá? Eu sempre gostei de geografia e história, quem me conhece sabe, e eu vou aproveitar o momento para poder falar um pouquinho também sobre isso, tá bom? Mas eu quero começar o vídeo de hoje, né? Estou trazendo aqui o meu avatar, eu acho legal gravar assim, tem a tela interativa aí em cima, que eu consigo colocar qualquer tipo de informação, né? Vocês já devem ter entendido o contexto principal do vídeo de hoje, desse vídeo informativo. Primeiro assunto é o seguinte, pessoal, na segunda-feira encerramos aí o ciclo de 10 escolas dessa primeira etapa de 2024 do projeto Grupo Online Prevenção. Esse projeto, pessoal, é um projeto que muito me alegra em fazer parte dele, né? Porque esse projeto ele está atuando, ele está plantando semente do bem, sementes de positividade, de coisas boas na base. Quando você faz um trabalho desse nível que o projeto Grupo Online Prevenção faz, né, com crianças e jovens, principalmente em escolas públicas, né, você está plantando ali dentro um futuro melhor para o país. Porque são essas crianças e esses jovens que serão o futuro amanhã, que assumirão esse país amanhã. Alguns estarão em áreas do terceiro setor, outros poderão estar na área do primeiro setor, outros poderão estar na área do segundo setor, enfim. Outros poderão estar diretamente ligados à política, à área esportiva, à área artística. Tem de um tudo, galera. Se vocês veem o que eu vejo quando a gente vai nessas escolas, estamos indo só em escolas públicas por enquanto. Ainda não fomos em escolas particulares. E nas escolas públicas a gente já vê cada coisa impressionante, cada pessoa com talento, cada pessoa com dom para uma coisa, né? Tem gente que com 11 anos de idade tem certeza que quer ser médico, que quer salvar vidas. É isso que ele tem na cabeça, é para isso que ele está estudando, é isso que ele pensa. É isso que ele quer para a vida dele. Ele quer se formar na escola, né? Fazer o ensino fundamental, o ensino médio muito bem, para entrar numa universidade, numa faculdade, fazer medicina. Então, com 11 anos de idade, já tem crianças, né? São crianças que já têm esse direcionamento. Então, um trabalho como esse que a gente desenvolve, que durante a palestra lá do James Messias, ele pega e fala que você quer ser médico? Você pode ser médico, você vai ser médico. Você tem tudo para ser médico, só depende de quem? De você. Só depende de você. Não interessa se você estuda numa escola pública, se você é de uma comunidade mais carente, não importa. Olha só. O senador Marcos Pontes, o astronauta, né? Ele veio da roça. Vejam a história dele. Ele veio da roça, né? E é um cara que já foi para o espaço. É um cara que é um cientista. É um cara que tem uma inteligência impressionante. A palavra absurda é muito pesada, né? Ela tem um cunho mais... Mas vamos dizer assim, uma inteligência impressionante. Vamos utilizar terminologias positivas, né? É um cara que já foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo passado. É um cara que hoje é senador pelo estado de São Paulo. Foi muito bem votado. É um cara que tem uma capacidade técnica, intelectual muito grande. E é um cara que veio de zona rural, como ele mesmo fala na história dele. Assim como tantos outras pessoas aí que despontaram em diversas áreas, empresários, desportistas, né? Na área do futebol, por exemplo, futebolistas aí, né? Jogadores de futebol que vieram ali
como é que chama, daqueles campinhos de terra batida, né? Vieram aí das comunidades e se despontaram, né? Destacaram no cenário e hoje são celebridades aí, são sumidades, né? No cenário do futebol mundial, né? Então você vê, não importa o lugar de onde você vem, importa o seguinte: você quer, você pode. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, ali anos 90, né? Enquanto tinha uma construtora aqui no Brasil, que já foi a maior construtora do Brasil. Meus pais trabalharam nela, né? A matriz era aqui em Brasília. Era em Brasília, eu não estou em Brasília, eu estou perto de Brasília, estou em Goiás, mas era em Brasília, né? Por isso que a gente se mudou de Goiânia para lá. Eu já morava no Goiás nessa época, né? O que acontece? Tinha uma propaganda que muito ficou na minha cabeça, né, que era o seguinte: era um cara que aparecia vendendo alguns dos imóveis, né, dos empreendimentos residenciais ou comerciais quem qual estava comercializando na época. Ele aparecia na televisão e ele falava assim: isso aqui ficou na minha cabeça, você quer? Você pode. Fazendo uma alusão de que aquela empresa fornecia condições de aquisição daqueles imóveis de uma forma muito diferenciada em relação à concorrência. Bom, enfim, é uma empresa que já faliu, que já passou, é história. Eu tenho o manual de identidade visual da marca, né? Na verdade, eu queria uma maquete, mas infelizmente essas coisas se perderam. Mas eu consegui uma vez, meu pai me deu de presente o manual, quando eu estava fazendo faculdade ainda, o manual de identidade visual da marca. Muito interessante o conceito daquele logo e tudo, está guardado. Isso um dia pode ter algum valor. Às vezes alguém que é da área de engenharia e coleciona essas coisas, da área de arquitetura, gosta de colecionar sobre empresas antigas, sobre alguém da área da publicidade que gosta de ter esses materiais para poder entender conceitos antigos de um outro tempo, né, para estudar. Isso pode ter até um fundamento, sabia? Dá até para fazer um estudo de caso, como foi para quem é da área de publicidade, como foi concebida aquela marca. Bom, enfim, o vídeo não é para falar sobre isso, não. Mas eu fiz esse adendo aí, esse parênteses, porque tem essa frase: você quer, você pode. E essa frase ela é muito positiva e ela é muito certa, ela é muito direta. Você quer, você pode. Você pode ser o que você quiser. E é isso que o palestrante fala. Então esse projeto é maravilhoso. Eu me sinto honrado por fazer parte dele, por ser jornalista desse projeto, por transmitir, né, por captar tudo que acontece nas escolas e transmitir isso para as pessoas, né, para elas verem o que está acontecendo. No caso desse projeto, indo em escolas públicas por meio de verbas governamentais, é o bom emprego do dinheiro público, é isso que é falado no final das apresentações. Isso aqui é o exemplo do dinheiro que todos nós pagamos dos impostos sendo bem empregado na sociedade. Porque quando você tem um projeto desse que trabalha positivamente, que mostra para aquelas crianças que você quer, você pode. Basta você se empenhar, basta você se dedicar. Não interessa de onde você veio, não interessa se você é de comunidade carente, se você é de um bairro não interessa. Interessa que se você quer, você pode. E há N provas aí ao longo da história de pessoas que vieram lá de baixo. Olha a indústria automobilística, né? O cara que fundou lá grandes marcas da indústria automobilística. Pessoas pobres que começaram do nada, né? Vejam as histórias aí, né? E cresceram e viraram o que viraram, né? Grandes empresários do mundo, grandes inventores, que surgiram do meio dos plebeus, saíram do meio da plebe e se tornaram pessoas extremamente importantes para a humanidade, para a história da humanidade, né? A exceção de um ou outro aí que já vinha de uma certa família com um pouco mais de estrutura, né? Mas eu sou muito honrado. Então acabou o projeto por hora, estamos aguardando agora a liberação de verba para mais escolas. Escola querendo, galera, vocês não fazem ideia. É o que mais tem. O que eu mais recebo é contato de escola querendo o projeto. Mas infelizmente, nem relógio trabalha de graça. É um tipo de coisa que eu vou falar para vocês, sinceramente. Se o meu canal rendesse muito dinheiro, eu trabalharia de graça. Sério.
meu canal estivesse monetizando o que eu ganho hoje no projeto, que é pouquinho, mas é o suficiente para poder seguir, porque o que está sendo feito ali é muito maior do que o que eu recebo. É um tipo de coisa que para mim não tem preço, o trabalho que é feito, né? Trabalho bacana que esse projeto faz. Eu não me importaria, né? Mas claro que hoje em dia, numa realidade diferente, nem relógio, como nem relógio trabalha de graça, esse projeto não dá para ficar indo nas escolas pura e simplesmente, né? Tem escola que quer, tem escola que sempre vai ter gente querendo, porque isso é benéfico para eles, mas sem ter os meios para poder levar não tem como. A gente está na expectativa aí que saia mais uma série de escolas aí até os próximos 2 meses, né? Lá para final de abril, maio, né? A gente está nessa expectativa aí. Então, se encerrou esse projeto, mais 10 escolas muito bem contempladas, um projeto maravilhoso, transcorreu tudo de forma incrível, cada vez é uma coisa, mesmo escolas que nós já fomos, né, que está recebendo o projeto pela segunda, terceira vez, nunca é a mesma coisa, sempre tem coisas impressionantes que acontecem, coisas maravilhosas no decorrer das apresentações do projeto. Então é sensacional, esperamos aí que tenha. Se você quiser levar o projeto aí para sua cidade, tá? Faça contato com a gente. Pode utilizar meus contatos aqui do meu canal mesmo, que eu passo para a pessoa responsável. A gente faz aí. Se você tem filho em escola particular, se você é de escola particular, trabalha em escola particular, quer levar o projeto, faça contato com a gente aí, que é plenamente viável, a gente conversa. Tá ok? Vamos para qualquer lugar do Brasil, não tem problema, né? É só fazer contato com a gente aí, com certeza vocês vão se surpreender com esse projeto maravilhoso. Ainda mais nesse tempo difícil que a gente está vivendo, eminência de uma guerra mundial, problemas e mais problemas. O Brasil na situação que se encontra, infelizmente, né? É complicado, né? Então, esse aí é um assunto que eu queria abordar aqui no vídeo. E agora o segundo assunto que eu quero abordar aqui, que é mais um vídeo educacional, né? Mais uma questão educacional, que eu achei interessante falar, porque eu gosto de geografia, né? Como eu disse, eu gosto de geografia e história. Sempre fui muito bom nessas disciplinas no meu tempo de escola, né? Eram disciplinas que sempre me chamaram muito mais atenção. Quase fiz geografia ao invés de jornalismo, mas achei jornalismo mais interessante de fazer, porque englobava um monte de coisas. Engloba um monte de coisas que para mim eu achei muito mais tranquilo de fazer jornalismo do que pura e simplesmente escolher só história ou só geografia, né? Enfim, pessoal, recentemente o noticiário, né, principalmente o noticiário tradicional aí, né, eu vou tomar cuidado com as palavras, mas essa mídia morta, vamos colocar assim, né, tudo começa com M, mídia morta que tem aí, né, mídia antiga, que se vendeu aí a uma vertente, ganhou notoriedade, né, até mesmo na mídia não convencional, nas redes sociais, e, enfim, né, em vários canais, perfis de Twitter, enfim, ganhou um forte destaque na mídia aí. Aqui uma questão muito interessante em que até por principalmente quem está construindo narrativas em cima disso, está passando informação completamente errada. E eu quero passar um pouco da minha experiência, compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, porque quem não sabe, pessoal, eu, durante meu tempo de faculdade, num determinado momento que eu estava cursando a faculdade de jornalismo na Universidade Católica de Brasília, junto com o meu orientador final de curso, que tem até nome de um grande personagem que foi, eu não sei, acho que foi rei na Etiópia, né? Ele foi comandante, ele foi chefe do país, né? Ele assumiu o posto máximo do país lá da Etiópia. O nome dele se escreve da mesma maneira que o líder lá da Etiópia, né? Essa figura histórica da Etiópia, mas muito se pronuncia igual meu sobrenome, né? Muita gente pronuncia de forma errada ou pronuncia do jeito que entende. Se falava-se muito na faculdade e pessoas próximas
Haile Selassie, mas o nome certo é Haile Selassie, é a pronúncia correta, eu fui aprender isso depois, né? Então esse meu orientador final de curso, professor, a gente instituiu lá na Católica, numa época, o NUCLAN, Núcleo de Estudos da América Latina. E dentre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos da América Latina, o NUCLAN, a gente desenvolvia um evento chamado Semana da América Latina. Essa Semana da América Latina, ela tinha como intuito fazer uma exposição, né, sobre países latino-americanos, sobre os países latino-americanos, promover palestras falando sobre os países latino-americanos, falando sobre história da América Latina, dos povos e tudo. Então a gente, além das palestras, como eu disse, a gente fazia exposições, e normalmente nessas exposições a gente conseguia que fossem expostos lá num dos prédios do campus 2 da Universidade Católica, que fica em Taguatinga, né? Numa área lá de exposição, lá do auditório de um dos prédios lá do campus, a gente conseguia que fosse exposto coisas, objetos relacionados a países latino-americanos. Muitas vezes peças extremamente antigas, peças assim que dificilmente saía de alguma embaixada. A gente conseguia com que essas peças fossem expostas, né, lá nessa semana. Durante uma semana a gente fazia esses eventos, tinha eventos culturais, né, e ficava lá essa exposição. Né, a gente ficava lá tomando conta dessa exposição. Normalmente era eu que ficava cuidando, gerenciando isso aí, né? Punha lá as peças, tal, era muito interessante. Nós já tivemos uma edição que tinha uma exposição lá que você tinha peças lá de 2.000 anos de idade. Naquela época, isso 2005, 2006, quer dizer, uma peça de 2.000 anos de idade, né, uma peça inca, uma peça asteca, né, peças dos astecas, que contam a história desse povo, né, que conta a história da América Latina anterior à fixação das colônias espanholas e portuguesas, né? Enfim, é muito gratificante você ter um negócio desse. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é o seguinte, para realizar essas semanas, tinha um período antes da realização desse evento em que eu pessoalmente, tinha que ir a Brasília, no setor de embaixadas sul e norte. Brasília tem 2 setores de embaixadas, tá, galera? Setor de embaixadas sul, setor de embaixadas norte. E também ao Lago Sul e Lago Norte. São 2 bairros nobres de Brasília, tá? Bairros predominantemente residenciais, onde também possuem algumas embaixadas, tá? Principalmente no Lago Sul, porque os setores de embaixadas de Brasília são pequenos e eles não englobam todas as embaixadas, tá? Algumas estão sim no Lago Sul e uma outra no Lago Norte. Então, as embaixadas latino-americanas, quase que na sua totalidade, estão nos setores de embaixadas. Entretanto, tem uma ou outra, como a de Cuba, de um outro país qualquer, agora eu não me recordo, Equador, alguma coisa assim, que não está nesse setor de embaixadas, está no Lago Sul, por exemplo. Então, naquela época, primeira década dos anos 2000, eu precisava ir presencialmente em todas as embaixadas latino-americanas. Eu até brinquei no meu Facebook e no meu Twitter que, assim sendo, diante do último acontecimento relacionado a essa questão de embaixadas, eu posso me dizer um privilegiado que eu já visitei. Segundo, estão dizendo pessoas que se dizem jornalistas, né, que são uma vergonha para a profissão, né? Eles dizem que embaixadas são territórios internacionais, ou seja, é outro país dentro de um país, né? Território de outro país dentro de um país, né? Eu então posso dizer, com base nessa afirmação absurda desses ditos jornalistas, que colegas meus não são, pelo amor de Deus, né? Deus me livre.
ser colega de péssimos profissionais como esse. Mas, enfim, essas pessoas, elas estão dizendo, com essa afirmação que elas estão fazendo, eu posso dizer, então, que eu já sou um privilegiado. Eu simplesmente visitei todos os países latino-americanos, gastando apenas gasolina de um carro emprestado, que era o carro do meu amigo, professor e orientador final de curso, o Ailê Salas. Ele me emprestava o carro dele, eu ia nas embaixadas fazer os convites, conversar e tudo, explicar do projeto e tudo. A internet não era exatamente como é hoje, tinha telefone, mas o contato presencial, a gente levava um documento, levava explicando o que era, mandava entregar para o embaixador, para o secretário, para quem fosse responsável, para ele analisar e depois eles darem um retorno. Nunca andei com passaporte, porque para você poder ir para território de outro país, tirando os países do Mercosul, tá, que correspondem ao Mercosul, você precisa de alguns trâmites. Para mim poder sair daqui do Brasil e ir para a China, e passar pela França, e passar pela Europa, né, entrar na Europa literalmente, eu não só voei, eu entrei. Na volta da China eu fiquei um dia na França, 1 dia e meio na França. Quer dizer, para mim fazer isso, eu precisava de passaporte, preciso de passaporte e muito mais. Né? Eu preciso de, no caso da China, por exemplo, de visto. Um visto específico. Né? Então, não é uma coisa simples. Eu não posso simplesmente chegar, comprar uma passagem e entrar naquele país sem estar devidamente autorizado. Muitos países no mundo inteiro hoje é assim. Né? Tem uns ou outros que têm acordo de cooperação, que tem aí alguns facilitadores, como no caso, por exemplo, de jornalistas, né, estrangeiros, jornalistas europeus ou portugueses, melhor dizendo, que venham aqui no Brasil fazer algum tipo de atividade laboral, ou contratado por empresas portuguesas, ou por sua própria empresa, ou de forma autônoma, sem ter nenhum vínculo empregatício ou contratual com nenhuma empresa de comunicação brasileira, não precisa de visto de trabalho. Né? Vocês viram o que aconteceram recentemente aí com o jornalista português Sérgio Tavares. Né? Não precisa. Legalmente falando, está lá a portaria que diz que não precisa. Né? E você tem essas exceções, mas muitos países aí exigem, né, que você providencie um visto, seja para trabalho, seja para turismo, né, para você entrar naquele país você precisa. Então, não é por simplesmente chegar. Eu estou falando isso porque, assim, tecnicamente falando, como esses ditos jornalistas estão afirmando que embaixadas são territórios de outro país dentro de um país, eu sequer poderia entrar numa embaixada dessa sem ter a devida autorização, visto ou o que quer que seja. Eu não posso nem visitar, nem passar eu posso passar na porta, mas não posso entrar. Eu não posso chegar lá, por exemplo, eu não poderia, né? Segundo esse entendimento, né, errôneo, eu não poderia chegar lá para apresentar um projeto de uma semana de América Latina, se aquela embaixada ali, ela exige, se aquele país em questão, ao qual aquela embaixada corresponde, representa, exige que eu tenha visto. Né? Imagina ir num evento dentro de uma embaixada dessa, imagina ser convidado para pernoitar ou para ficar na casa do embaixador. Quer dizer, eu posso até ser amigo de embaixador, então, eu posso ser amigo de filho de embaixador, porque embaixadores geralmente têm famílias, e eles vêm para cá, eles vão para o país de destino, quando eles são designados pelos seus governos, e eles levam a família, né, dificilmente eles vão sozinhos, né, eles estabelecem uma vida lá naquele país, onde eles estão lá como embaixadores. Né, isso vai
para qualquer país que tem embaixada aberta em outro país, né? Então, você não pode ser amigo, você não pode, se você estuda com um neto de um embaixador, com um filho de um embaixador, você não pode ser amigo dele, você não pode frequentar a casa dele, então, né? Se o filho do embaixador está convidando um colega da escola que ele estuda para poder ir lá jogar futebol lá no gramado, lá no campo lá de futebol, lá na quadra da casa onde ele mora, né? Se chama para jogar videogame, não pode fazer trabalho de escola, não pode chamar para ir para a biblioteca da embaixada, tem embaixadas que possuem bibliotecas, não pode chamar para ir lá, né? Por que não? Porque isso aí você está saindo do Brasil e não pode, não é assim. Que conversa mais sem pé nem cabeça, né? Então, como está aberto aí na página da AFP, o AFP checamos, né? Embaixadas têm direito à inviolabilidade, mas não são territórios estrangeiros, tá bom? Todo território, tá? Toda a área, vou dizer assim, toda a área onde está instalada uma embaixada, não importa qual seja, pode ser a embaixada dos Estados Unidos, que aqui em Brasília é imensa, tá? Quem nunca viu a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, ela é imensa, tá? E bota imensa nisso. E ela fica no setor de embaixadas, próximo à Cúria Metropolitana da Igreja Católica, próximo à Catedral, próximo à Embaixada de Portugal e à Praça de Portugal. Volto a repetir, a Embaixada dos Estados Unidos é imensa. Todo aquele território ali é solo brasileiro. Eles estão instalados ali. Eles têm direito à inviolabilidade. Todo o corpo diplomático, todas as pessoas que pertencem ao corpo diplomático, toda a área correspondente à embaixada, tá? Tudo isso tem direito à inviolabilidade. Eles são invioláveis perante a lei, perante a convenção lá de Viena. Acho que é artigo 40, artigo 42, alguma coisa assim. Mas não significa que aquela área enorme ali no setor de embaixada sul, em Brasília, que corresponde à embaixada dos Estados Unidos, seja território norte-americano. Não. É território de Brasília, do Brasil. Isso vale para todas as embaixadas. A embaixada de Portugal ela está situada em solo brasileiro, num território demarcado lá para a embaixada que pertence a Brasília. É um território de Brasília, do Brasil. A embaixada do Chile, da Hungria, da Inglaterra, dos Emirados Árabes, a embaixada do Iraque, da China, do Japão, não importa. O que acontece, pessoal, que é preciso também fazer essa explicação aqui para entendimento melhor de como funcionam essas coisas, né? Nem toda embaixada tem área residencial conjunta. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que é área residencial conjunta? No local onde está situado a embaixada, nem sempre está situada a residência do embaixador e sua família. Então, isso acontece muito, tá, pessoal? Nem todas as embaixadas possuem conjuntamente a área residencial. Muitas têm, tá? Muitas têm conjugado. Você tem uma parte do terreno, são terrenos enormes. Você tem uma parte do terreno que é a parte da embaixada em si, a parte diplomática, né? Onde ficam escritórios, atendimento, onde fica a parte administrativa da embaixada, né? A área diplomática em si. E você tem uma parte do terreno mais isolada, que corresponde à residência do embaixador, tá? Tem muitas embaixadas que são assim, tem outras tantas que não são. Um embaixador de um país, ele é um cidadão como qualquer outro. A diferença é que ele tem o status de embaixador, ele tem o direito à inviolabilidade, tem carro diplomático, os carros diplomáticos utilizam outro padrão de placa. Então tem todo um contexto aí
que diferencia embaixadores e suas famílias de cidadãos brasileiros comuns. Mas, a bem da verdade, são pessoas que têm vida, são seres humanos. Eles vivem. Seus filhos estudam em escolas normais, né? Eles vivem, eles saem, eles vão a shopping centers, eles fazem compras. Eles têm vida normal. Eles conhecem pessoas da área política ou não, de área artística ou não, de diversas áreas. Eles conhecem pessoas. E obviamente que na residência dos embaixadores, eles têm pleno direito, se assim o seu país de origem, é o qual eles representam, né, permite, eles têm pleno gozo de viver uma vida normal. Se quiserem levar visitas, receberem visitas em suas residências, eles podem. Não tem nada que lhes impeçam de receber visitas. E receber visitas não implica só, não é só receber para um almoço, para um jantar, para um cafezinho, um café da manhã. Não importa, eles podem receber visitas que pernoitem naquela casa, que passem um final de semana ali, que fiquem ali alguns dias. É uma residência de uma pessoa, de uma família. Então eles podem, claro que tudo tem regras, né? Não podem também fazer bandalheira, né? Ninguém pertencente à família daquele embaixador pode sair fazendo qualquer coisa sem ao Deus dará, né? Sem eira nem beira. É preciso que se tenha bom senso, que se tem regras, claro que tem regras, né? Então, pessoal, para poder encerrar esse vídeo que já está extremamente longo, é o seguinte: com base no que está acontecendo no acontecido recente, né, em que o ex-presidente da República esteve passando 2 dias na casa do embaixador da Hungria. Tem uns pontos aí muito sérios que precisam ser levados em consideração, né? Primeiro que não tem mandado de prisão contra o ex-presidente da República, mesmo ele estando como réu em alguns processos aí que são questionáveis, né? Mas está aí, enfim. Não tem nenhum mandado de prisão contra ele. Ele está solto, vamos dizer assim, na linguagem popular, né? E não há, apesar dele estar sem o passaporte, ele ter tido o passaporte retido, né? Não ter direito a usar passaporte, não há nada mais que o impeça da livre circulação dentro do seu país. Ele não oferece risco nenhum para nada. Então, o que acontece, pessoal? O simples fato dele passar 2 noites na casa de uma pessoa que tem um perfil diplomático, que é embaixador de um país e que mora numa residência oficial, vamos dizer assim, da embaixada, né? Não tem problema nenhum. Se ele foi convidado pelo embaixador da Hungria a pedido do premier húngaro, não importa, né, para passar esses 2 dias lá, tranquilo, não tem nada de errado nisso, não é crime, tá? Não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode ser convidada. Como eu disse, se você tem amigo, filho de embaixador, se você é amigo de embaixador e ele te convida para passar o final de semana na residência dele, não tem problema nenhum. Como eu disse, ele é um cidadão, apesar de ter um perfil diplomático, ser um embaixador, ele ainda assim é um cidadão como qualquer outro. O que corresponde ao território da embaixada, né, a região onde está instalada a embaixada e a região onde está instalada a residência do embaixador e sua família, que, como eu disse, nem sempre está dentro do mesmo território, né? As embaixadas não são todas que possuem também a parte residencial conjunta,
né, tem essa garantia pelo Tratado de Viena, né, artigo de direito à inviolabilidade. Então, qual é o principal problema nessa situação de agora? É o fato do ex-presidente ter passado 2 noites na Embaixada da Hungria? Não. O problema é mais grave. O problema é o seguinte: nós vivemos um momento no Brasil muito complicado, muito conturbado, muito difícil. Até para gravar esse vídeo deu muita edição, porque é difícil. Tive que ver ele várias vezes. Estou gravando uma sonora por cima do final do vídeo, para encurtar e ser mais claro e cauteloso possível, né? E isso gera um problema diplomático pelo seguinte: se alguém tivesse visto, veja a diferença da situação. Se alguém que estava passando ali na rua, onde fica a embaixada, a residência da Embaixada da Hungria, e tivesse fotografado, tivesse visto, filmado, não importa, feito um registro na rua, a rua é pública, né, pertence a Brasília. Se alguém tivesse feito um registro da chegada do ex-presidente na embaixada, é uma coisa. Olha, alguém passou lá e registrou, né? Eu vou usar essa palavra que é o correto, registrou lá a presença de alguém na embaixada. Tá, beleza. Não foi isso que aconteceu. Houve o vazamento, houve a quebra do direito de inviolabilidade, ao qual as embaixadas têm, e houve o vazamento de imagens do circuito de segurança da embaixada, da residência do embaixador, para um jornal norte-americano, The New York Times, mostrando exclusivamente a presença do ex-presidente na embaixada. Só isso, não teve mais nada. Isso aí por si só já gera um problema diplomático tremendo. Até porque vocês sabem que o premier húngaro, ele é conservador. Ele não faz parte da turminha aí, né? E obviamente que um país sério arrumou um problema diplomático. E é direito dele, do país em questão, por meio do seu premier e dos seus representantes, cobrarem, fazer investigação e usar de todos os mecanismos legais que eles possuem para cobrar do Brasil que seja apurado a quebra da inviolabilidade, porque isso que aconteceu não pode. Você não pode sair vazando imagens de câmeras de segurança pura e simplesmente, quiçá de uma embaixada que tem garantido internacionalmente o direito à inviolabilidade. Em lugar nenhum do mundo você pode sair por aí bisbilhotando câmera de segurança de embaixada, nem de residência de embaixador. Nem ficar monitorando o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Legalmente, internacionalmente falando, não se pode. Né? Não vou entrar aqui no mérito da questão. Então, finalizando aí o vídeo, pessoal. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Agora tem um detalhe. Nós vivemos um momento no Brasil complicado. E o mundo já sabe o que se passa no Brasil. E, infelizmente, cada dia que passa, estamos vendo a confirmação por parte de ações oriundas aí de quem está com o poder nas mãos, de que o que está sendo falado lá fora é fato. É fato, isso é grave. E agora mais uma dessa, na Embaixada da Hungria, é mais um problema diplomático, né? Que vai gerar ainda mais, vai fundamentar ainda mais, né, o que está sendo falado lá fora a respeito do que está acontecendo no Brasil. Só vai corroborando ainda mais. Porque, veja bem, para finalizar o vídeo,
se vierem a fazer a detenção preventiva do ex-presidente, que é réu em processos questionáveis, né? Mas que até agora não tinha sido, estava aí, só ter o passaporte retido, nada mais, né? Se vierem a fazer isso, eles estão só fundamentando cada vez mais aquilo que está sendo falado do que está acontecendo no Brasil. Só isso. Quer dizer, e pior, estão usando um crime, né, que foi a quebra da inviolabilidade da embaixada com a divulgação das imagens para uma mídia internacional, não foi nem brasileira, né, da presença dele lá, que poderia se entender como um crime, falando na questão jurídica, né? Estão se usando disso como um subterfúgio para fundamentar. Então, agora vamos fazer aí o pedido da detenção preventiva do cidadão, né? Porque ele estava sem passaporte e não pode viajar para fora do país, tá beleza. Mas passou aí 2 noites numa embaixada a convite do embaixador. Quer dizer, cria-se a retórica, que é o que a mídia morta está fazendo, de que ele foi lá pedir asilo, sendo que não foi, né? Ele mesmo já se explicou, dentro do prazo que foi dado. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.